Tradicionalmente, Copinchas, eu começo aqui o Omagatoki Live com uma lendinha, né? E hoje não podia ser diferente. Essa lendinha, Copinchas, é da antiga província de Setsu. Uma antiga província que hoje já não existe mais, mas corresponde à região de Osaka. Portanto, é uma lendinha lá de Osaka. Copinchas, há muito e muito tempo, nessa região de Osaka, havia, entre as montanhas, uma floresta maravilhosa. Floresta com árvores antigas, com árvores de 100 anos. E, enfim, uma majestosa e densa floresta de pinheiros. E, como eu estava dizendo, com árvores antigas. E bem, no pé dessa montanha, perto dessa floresta, havia um médico que morava com sua filha. Médico naquele tempo, né, Copinchas, é um médico que mexia com ervas medicinais. E todos os dias esse médico ia na montanha, colhia essas ervas medicinais e tratava dos doentes na vila próxima. E com isso, ele levava uma vida mais ou menos tranquila. Ele e a filha dele. Essa é a filha. E esse aqui é o senhor, bem tranquilos, bem felizes os dois. E assim eu sigo sua vida, ele como médico e ela lá. Pois bem, acontece, né, Copinchas, que começou a ocorrer um fato misterioso nessa floresta. As árvores estavam sendo cortadas e removidas só a parte interna do caule, o cerne desses pinheiros. Valioso, uma madeira muito valiosa naquela época. E daí que o senhor Don Sastel, o senhor feudal, mandou os seus guardas investigar esse misterioso roubo de árvores, roubo de madeira. E chegando lá, os guardas viram que não tinha nada de sobrenatural, não. Aqui não tinha. Exceto era apenas roubo de madeira mesmo, e não podia. Eram madeiras muito valiosas. Daí que o líder dos guardas montou uma guarita no alto de uma espécie de morrinho e colocou uma equipe lá para verificar, vigiar quem é que estava roubando as madeiras. Acontece que roubaram mesmo assim. Continuaram roubando do mesmo jeito. Bom, o líder então e o senhor feudal multiplicou, aumentou o número de guardas, duplicou, triplicou o número de guardas, quadruplicou o número de guardas e quintuplicou o número de guardas. Enfim, colocou todos os guardas na floresta porque era um desaforo. E uma certa manhã, quem se aproxima da floresta para colher os seus remédios, tradicionalmente, o médico. E ele está lá tranquilo, quando de repente ele adentra a floresta e é atacado, a pauladas, por ninguém menos que os guardas que confundiram ele com os ladrões de madeira. E olha lá, renca, o buchincho. Pois bem, naquela surra, ele disse: não, eu sou o médico da vila, eu só venho catar ervas medicinais, eu não sou ladrão de madeira. E o outro: cala a boca, tu vai preso com a gente, ladrão de madeira. Onde já se viu, que desrespeito é esse? Amarraram ele e levaram para sede, para a cidade, para a vilinha, onde acorrentaram ele, botaram algemas nos pés, nas mãos e amarraram ele, esse médico, já com bastante idade, e jogaram ele numa cela, nas masmorras. Coitado. Bom, a filha tentou, né, interceder pelo pai dela, mas o máximo que ela soube foi informações, não pôde visitar ele e foi expulsa da entrada já desse castelo, né? E não teve jeito. E o tempo foi passando. E enquanto ele preso, o médico preso, amarrado e algemado, não sei porquê, não era necessário, ficava lá sofrendo, sabe, as agruras dos insetos, mosquitos que vinham picar ele. Enquanto ele era maltratado pelos insetos e nas masmorras, a filha, com o coração pesado, pensava exatamente isso. Enquanto meu pai está lá, preso, sendo comido, devorado por mosquitos, eu aqui dormindo em mosquiteiro, debaixo de um mosquiteiro, jogou fora o mosquiteiro. E foi passando o tempo. E nada da inocência desse homem ser provada. Ao contrário, de repente o roubo de madeira cessou, o que aumentou a suspeita de que era esse médico, esse senhor de idade que estava roubando as madeiras, para piorar ainda mais. E passou mais tempo ainda e chegou o inverno, o frio do inverno, e com isso a preocupação da filha, né? Sabe? E com aquela angústia, aquele coração doído pelo pai passando frio
e passando sofrimento, sendo inocente, ela, naquele desespero todo, ela pediu para Kannon Sama, Kannon, a santa do budismo Kannon, a deusa, santa não, deusa da compaixão, Kuan Yin, acho que é o nome chinês, era mais conhecida, acho que como Kuan Yin aqui no Brasil. E pediu que intercedesse pelo pai dela, que demonstrasse, provasse que ele era inocente. Assim que ela fez uma, vamos dizer, romaria de 21 dias, onde 21 noites ela percorria um caminho pela neve até o templo dedicado à deusa da compaixão. E lá chegando, ela fazia uma oração, entoava um sutra, a Kannon Sama, a deusa da compaixão, pedindo para que a inocência do pai dela fosse provada. E assim foi, o tempo passando, 21 noites. Na 21ª noite, que seria a última oração que ela ia fazer, ela se dirigiu até o templo pelo meio da neve, e chegando cabisbaixa, né, morta de frio, que o frio era tremendo, tão frio que era capaz de fazer com que as pessoas grudassem na terra de tão frio. Ela chegou na escadaria e parou. No alto da escadaria havia um lobo. E lobo, que hoje não existe mais no Japão, está extinto. Lobo naquele tempo, lobo de inverno, é um lobo faminto e perigoso. E lá no alto da escadaria, bem no meio do caminho, ela sentiu medo, mas ela precisava concluir aquela 21ª oração. E o lobo lá olhando para ela, até me lembra até de uma história parecida que eu tive no Japão. E ela olhando para ele, os dois se olhando, e ela resoluta, ela precisava concluir aquela oração para libertar o pai dela. Assim que ela, botou as cangalhas no nariz, fechou os olhos e começou a subir a escadaria, entoando o cântico, que é o Sutra de Lótus Branca da Lei Maravilhosa, o Sutra de Kannon, a deusa da compaixão. E com os olhos fechados e entoando aquele sutra para dentro, em silêncio, ela foi caminhando aquela escadaria, e quase que em um transe, com os olhos fechados, até que ela sentiu a parte mais alta do templo e seguiu caminhando até que ela parou e abriu os olhos, e o lobo não estava mais. Ela olhou para um lado e viu o lobo uivando no topo de uma montanha contra a lua. Maravilhoso, né? E nesse momento ela começou a sentir aquela emoção. E aquele lobo uivando lá para a lua, ela de repente, do nada, como se tivesse caído por materialização, caiu nos pés delas um par de algemas e a corda. E foi aí que ela sentiu, teve a certeza de que Kannon Sama, a deusa da compaixão, havia intercedido pelo pai dela. E aí ela olha no horizonte e sente lá a deusa lá no fundo do lobo. No dia seguinte, Copinchas, foram capturados os ladrões de madeira e o pai dela foi libertado. Só um detalhe é que ela olha para os pés dela machucado do frio e pergunta: filha, o que é isso? Os pés dela machucados do frio, né? E ela: pai, isso não foi nada. Os dois ficam em silêncio, voltam para casa e vivem felizes para sempre. Copinchas, Guangxi, acho que está aqui, ó. Tá aqui. Província de Setos. Guangxi, né, Copinchas, a deusa da misericórdia. Deixa eu pegar como é que era a minha... Tem aqui, Guangxi não, Kuan Yin Guangxi. Kuan Yin Guangxi é outra coisa. Kuan Yin, que no Japão é Kannon. Uma deusa que originalmente indiana ou tibetana, indiana, né? Uma deusa da misericórdia.